Alegria, você está aqui, tudo bem? Tudo bem, como vai? Muito bom tua presença aqui. Estava querendo muito que você conversasse com a gente. O James já veio aqui na Pós-TV Fórum, no Jornal da Fórum, com o nosso Miguel do Rosário. Portanto, hoje à noite farei o Jornal da Fórum em substituição. Miguel, espero todo mundo lá. James, não dá para não começar contigo com essa sequência, né? Algo que, inclusive, eu queria entender a repercussão nos Estados Unidos e internacional da chacina do Jacarezinho e agora desse episódio horripilante de tortura e assassinato à luz do dia numa câmara de gás improvisada lá no Sergipe. Hoje nós abrimos aqui nossa conversa com o Luiz Costa Pinto, reproduzindo, não vou passar de novo, mas 3 aulas de um curso, Alfacom, curso de formação de policiais rodoviários e policiais PMs no Brasil, ensinando técnicas de chacina e tortura. É lamentável, primeiro, é uma coisa muito chocante para todo mundo que acompanha a realidade brasileira. Infelizmente, como você sabe muito bem, os americanos têm muito pouca informação sobre o Brasil, que não fosse uma coisa bem importante no geopolítico. Então, há pouco discussão sobre esse evento nos Estados Unidos, infelizmente. Porém, já os movimentos sociais de solidariedade com o Brasil já têm mobilizado, denunciado esse atentado aos direitos humanos no Brasil. Você tem, apesar do desconhecimento da opinião pública dos Estados Unidos em relação a esse cenário brasileiro, você tem uma fatia, como você falou, dos acadêmicos, né, dos intelectuais, dos movimentos sociais, e também uma parcela da bancada democrata nos Estados Unidos que é sensível e tem se mobilizado em torno desses assuntos, né? Em torno dos assuntos relacionados ao Brasil, sim, e nós temos também uma mobilização de brasileiros e brasileiros nos Estados Unidos que estão morando lá, que estão muito engajados nas questões brasileiras também. Mas nós estamos vivendo nos Estados Unidos, estou em São Paulo nesse momento, mas lá nos Estados Unidos, em dois massacres trágicos, um em Buffalo, outro em Texas, onde a direita consolidada insiste no direito das pessoas portar armas perigosíssimas. E então eu acho que, em certo sentido, as tragédias americanas estão mais preocupando a mídia norte-americana nesse momento. Sim, e muito impressionante essa sintonia Trump-Bolsonaro, porque as manifestações do Trump, pelo que eu vi, James, lá depois, especialmente da tragédia do Texas, a resposta que ele dá é o seguinte: tem que distribuir arma para os professores. Exatamente. Eu fiquei chocado. Eles são muito, nesse sentido, muito parecidos. Inclusive, em muitos sentidos, eu acho que a questão das eleições, que vamos conversar daqui a pouco, imagino, onde o Bolsonaro tem uma tendência ou de copiar, ou de ecoar, ou de divulgar as mesmas ideologias e os mesmos argumentos sobre como se mantenha segurança social, ou seja, com mais armas, com mais polícia, com mais repressão, em vez de procurar outras maneiras de eliminar essa violência cometida contra pessoas inocentes. Sim. Nós vamos falar de eleições, mas antes queria trazer aqui, gente, um documento realmente muito impressionante. Esse documento veio a público agora, há pouco tempo atrás, acho que coisa de um mês atrás. Então, é parte do processo de abertura dos documentos secretos do Departamento de Estado. Esse documento é um relatório que foi feito em 11 de abril de 1974. Tá? Então, está aqui, ó. Né? Relações Exteriores dos Estados Unidos, 1966, 69 e 76, volume, parte, documento sobre América do Sul. Vou subir aqui e vou aumentar um pouco para a gente ver, realmente é chocante esse documento. Ele relata, então é um relato de uma reunião, espionagem dos Estados Unidos, mas é de uma reunião entre o Geisel, que já era o presidente dos Estados Unidos, No num Brasil. encontro dos Estados Unidos, perdão, ato falho. Presidente do Brasil, general Ernesto Geisel, numa reunião
com a cúpula militar brasileira, o general Milton Tavares e o general Confúcio Danton de Paulo Avelino, duas besta-feras assim, da tortura e da morte de adversários políticos da ditadura, realmente, e participou dessa reunião também aquele que seria o sucessor do Geisel, o general João Batista Figueiredo, na época chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações. E na reunião, o que acontece? O general Milton Tavares, que era o responsável pelo chamado Segundo Exército, relatando todo o processo de sequestro, tortura e assassinato de opositores políticos da ditadura militar e pedindo ao Geisel autorização para continuar o processo. Aí o Geisel pede um tempo para pensar e o relatório diz que alguns dias depois ele dá um retorno dizendo: ok, pode continuar, mas só os perigosos, né? E aí defina-se quem são os perigosos. Então, quando a gente vê esses caras aqui treinando, esses psicopatas treinando, tem uma origem no Estado brasileiro, né? Não, inclusive aqui é muito interessante esse documento. Está produzido na transição entre o governo Nixon e Ford, quando Nixon vai renunciar. Fica claro que o governo americano está muito consciente da prática de tortura no Brasil, inclusive aumento justamente durante o mesmo tempo em que Geisel está prometendo uma distinção que eventualmente seria chamada abertura. Então, o governo americano, através da CIA, suas fontes, estão cientes dessa situação no Brasil e não faz nenhuma declaração pública ao governo de Nixon Ford denunciando essa prática. Só depois, com o governo de Jimmy Carter, vai ter uma certa pressão contra os estados autoritários latino-americanos pela violação de direitos humanos. Mas, nesse momento, há uma combinação explícita entre os dois países apoiando o regime autoritário. Impressionante, realmente. Impressionante esse documento. E ele é importante para entender a lógica, né? A lógica das elites brasileiras, do Estado brasileiro, da opção pela tortura e pelos massacres. Está sempre presente, é sempre bom lembrar que o exército republicano brasileiro começou com um grande massacre, né? É importante lembrar que durante esse período, quando existia já um movimento pelos direitos humanos nos Estados Unidos relacionado ao Brasil, e houve uma pressão muito grande de vários intelectuais, acadêmicos, religiosos contra a política norte-americana de apoiar o regime militar brasileiro. O governo não respondia a essas pressões. Eles seguiram seu apoio incondicional ao governo e ao processo brasileiro nesse momento. Sim, perfeito. Cumplicidade e solidariedade do governo dos Estados Unidos. Você prevê, eu participei, James, de uma entrevista no começo do ano com Lula, preparando-se aí para o seu terceiro mandato, e houve uma pergunta lá, foi uma entrevista dele só com a mídia independente, houve uma pergunta para ele sobre a questão, o imperialismo, né, a luta contra o imperialismo dos Estados Unidos, e achei muito interessante a resposta do Lula, dizendo, não, essa história de imperialismo não é comigo, né, não? Essa conversa sobre imperialismo, não me perguntem, não acredito que essa deva ser a maneira da gente se relacionar com os Estados Unidos. Tive uma relação ótima com Bush, tive uma relação ótima com Obama e espero ter uma relação ótima com Biden construtiva. Então, parece que tem um cenário aí, claro que se Biden perde a eleição e Trump ganha, tudo muda, mas acho que parece ter um cenário positivo nas relações Brasil e Estados Unidos, se houver, de fato, se for confirmada a vitória de Lula. Né? Bom, eu acho que Lula está dizendo basicamente o que foi o governo dele quando ele foi presidente. Houve boas relações entre os dois países. Até chocou muitas pessoas que estavam contra a guerra em Iraque quando o Lula vai para a Casa Branca antes de tomar posse e abraça o Bush no poder. Eu acho que eu não concordo com a análise dele, porque eu acho que existe uma coisa que nós falamos, usamos a palavra imperialismo, a dominação, o desejo de dominar dos Estados Unidos da América Latina, tem vários interesses geopolíticos a ser cumprido,
e eu acho que, embora que tenha a diferença entre os republicanos e os democratas, nesse sentido, tem uma preocupação de avançar certos interesses econômicos americanos na América Latina, no seu quintal, no imaginário americano. Porém, eu acho, às vezes, é perigoso usar modelos rígidos, porque há contradições. E estamos, nesse momento, ao meu ver, é uma análise, pode ser que esteja errado, mas eu acho que estamos no momento em que o governo Biden, por conflitos que tem contra o Trump, pelo fato que Trump recusa reconhecer a legitimidade das eleições, que não acredito que Biden foi legalmente eleito, o Biden não está interessado em ter no Brasil Bolsonaro na presidência e por isso está dando os sinais claros de que estão interessados em apoiar os resultados das eleições. Ou seja, é uma expressão antigolpista do governo, em outro momento, e ninguém tem dúvida sobre isso, era golpista, um Estado que era golpista. E eu acho que isso é muito importante. Eu sei que tem pessoas dentro da esquerda que são muito, acreditam que são várias iniciativas cínicas que não realmente estão com os interesses positivos para quem está a favor da democracia no Brasil, mas eu acho que é muito importante que o Biden tem mandado sinais através da CIA, através do Departamento do Estado, de que eles querem reconhecer os resultados das eleições em outubro. E eu acho que isso é muito importante. Tanto quanto a reconhecimento vai haver dos europeus que também estão mandando sinais de que eles vão reconhecer os resultados das eleições. Isso, para mim, é muito importante, porque não vai deter o golpe, mas pode ter uma influência entre setores das Forças Armadas pró-americanos em pensar duas vezes antes de apoiar qualquer aventura do presidente Bolsonaro. Foi realmente fora do comum a futura embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, no Congresso brasileiro, fazendo uma afirmação de apoio ao processo eleitoral brasileiro. Realmente nunca tinha visto isso antes, o que indica, se ela está fazendo apoio ao processo eleitoral, é porque ela tem preocupação com o processo eleitoral. Parece que há, e vocês têm tido um papel importante nisso, há uma preocupação grande do governo Biden em relação às eleições brasileiras do ponto de vista da realização. Não, fica muito claro que isso é uma linha política do governo de Biden nesse momento, porque a CIA o ano passado falando diretamente com o governo, o Departamento de Estado, um mês atrás, não comentando sobre essa conversa, mas afirmando a confiança nas urnas eletrônicas e a democracia brasileira. Outros membros do Departamento de Estado, emissários fazendo a mesma coisa. Agora, a futura embaixadora repetindo essa argumentação. Então, eu acho que isso é muito positivo. Embora que temos que ser muito consciente que o governo americano tem interesses geopolíticos e econômicos no Brasil que diverge do possível governo de Lula em termos de política exterior. Mas, nessa conjuntura, eu acho muito positivo. Você faz parte, então, de alguns think tanks e alguns grupos a gente chama brasilianistas e integrantes de movimentos sociais que têm olhado com extrema preocupação para a questão da repetição de um episódio como o do Capitólio aqui no Brasil. Qual a avaliação neste momento que você faz das chances efetivas de Bolsonaro, como a gente diz aqui no Brasil, melar o jogo? Então, Mauro, todo mundo me pergunta sobre várias questões, eu sempre tenho que deixar muito claro, eu não tenho fontes diretas nem com o governo Biden, eu não estou em conversa com pessoas dentro do governo, não estou em conversa com pessoas dentro do governo de Bolsonaro, então eu não sei exatamente o que pode acontecer. Eu vou só dar minha análise baseada nas informações que nós recebemos na mídia, né? Então, eu acho que Bolsonaro está preparando para a derrota. Eu não tinha pensado muito sobre a possibilidade do exílio. Eu quero aprender muito essas ideias de Lula sobre a possibilidade de ele fugir para a Europa para evitar problemas jurídicos depois da vitória de Lula, se ele for realmente eleito presidente. Mas eu acho que ele tem uma base muito forte, muito mobilizada. Mauro, eu converso
com os motoristas de Uber aqui em São Paulo e no Rio, e eu sei que não é uma amostra da sociedade brasileira, é uma parcela de pessoas com uma situação específica, distinta. Mas eu fico impressionada como a lavagem cerebral tem funcionado, os argumentos que eles usam, e muitos deles são muito convictos do que as urnas eletrônicas vão ser manipuladas, que as eleições já vão ser fraudulentas e que não vão reconhecer os resultados. Então, eu acho que Bolsonaro tem a possibilidade de mobilizar um setor da sua base para sair nas ruas protestando contra os resultados, especialmente se são apertados. E eu acho que isso pode levar em Brasília a uma invasão do STF, do próprio Congresso, no momento, e uma crise dentro dos PMs dos vários estados, onde os governadores são pró-Bolsonaro, e a possibilidade de enfrentamento se bases do PT saem em resposta em defesa das eleições. Isso pode provocar uma crise muito grande e podia ser o pretexto para um setor das Forças Armadas intervir. Eu acho que não vão ser bem-sucedidos nessa tentativa, acho que as forças democráticas vão vencer, mas é muito importante que a sociedade esteja alertada sobre essas possibilidades e preparada para essa eventualidade, porque realmente ninguém esperava a invasão no Capitólio nos Estados Unidos. Eu estava assistindo às notícias, fiquei chocadíssimo, porque nunca tinha acontecido esse tipo de violência política nos Estados Unidos. Não, de fato, as pessoas foram... O mundo foi pego de surpresa, né? Ninguém acreditava. Agora, curioso, né? Sabe quem não foi pego de surpresa, gente? Eduardo Bolsonaro, que estava lá, né? Estava no comando, estava na sala de comando das operações da invasão do Capitólio, né, James? Não, eu não tenho dúvida que ele tem um diálogo constante com as pessoas das forças da direita neofascistas nos Estados Unidos. E eu acho também o fato que ele acompanhou, eu acho que foi Eduardo que acompanhou o presidente para a Rússia. Não foi o Carlos Bolsonaro. Carlos, não, exatamente. Mas os irmãos que estão lá, com certeza, conversando sobre possibilidades paralelas frente às eleições brasileiras em outubro. Não, é muito perigoso, muito sério. Como foi falado, nós temos nosso Steve Bannon, vocês têm seus pessoas que cumprem esse mesmo papel, articulando não somente dentro do próprio país, mas internacionalmente, que é muito perigoso. Agora, lá, porque a gente olha de fora e pensa, bom, eles fizeram, o Trump liderou a invasão do Capitólio. Agora, invadir o Capitólio por si mesmo não representa a possibilidade de tomada do poder do Estado, né? Porque lá o Capitólio é o prédio, eles reassumiram o controle e tal, mas depois logo nos dias seguintes à a invasão do Capitólio, ficou claro que houve uma tentativa do Trump de convocar ou de trazer para essa iniciativa do golpe os militares dos Estados Unidos. Sim, não. Eu acho que essa foi a intenção. Não era só a invasão do Capitólio, né? Era parte de um plano, pelo que eu entendi. Ele tentou antes e depois utilizar as Forças Armadas americanas para fazer uma intervenção no processo da avaliação dos resultados das eleições. E não foi bem sucedido. Né? Igual aqui. Exatamente. Agora, a diferença é que nos Estados Unidos, como sempre comento, os americanos não têm nenhum problema de invadir outros países, e temos uma longa história, desde antes do golpe de 64, mas em outros lugares, invasão de Iraque em 21, 22, quer dizer, tem essa tendência internacional. Mas as Forças Armadas americanas têm uma tradição muito forte contra a intervenção na política americana. Então, isso salvou, em certo sentido, a dinâmica americana. Infelizmente, não tem esse pudor as Forças Armadas brasileiras, que têm participado em pelo menos 9 tentativas de golpes desde 1889 e 3 ou 4, conforme a sua análise, golpes bem-sucedidos. 30, 37, 45 e 64.
Então, é uma possibilidade. E eu acho que o perigo é mais na confusão e o pretexto de chamar as Forças Armadas para estabelecer ordem e decretar que há instabilidade política na sociedade. Então, as forças vão tomar esse papel histórico de poder moderador, de moderar entre as três instituições democráticas e colocar-se no poder. Isso pode acontecer. Eu acho que é menos provável, mas eu acho que em 64 as pessoas não podiam ter imaginado como as Forças Armadas fez a intervenção que eles fizeram e como eles ficaram 21 anos no poder. Eu acho que isso é muito mais difícil, que nós estamos na Guerra Fria, acho que as relações de força são bem diferentes e as forças internacionais, em geral, são a favor da democracia no Brasil. Então, isso não se favorece, mas é uma situação muito séria e, por isso, nós, nos Estados Unidos, que estamos trabalhando através do Escritório sobre o Brasil em Washington, estamos articulando apoio entre forças do Partido Democrata, estamos articulando apoio com nossos parceiros dos ONGs nos Estados Unidos, estamos articulando com os movimentos sociais brasileiros que estão preocupados com essa situação internacional, a possibilidade de uma forte pressão ao governo Biden para garantir que, primeiro, reconhece o governo e não faz nada para complicar a situação caso há uma certa causa que depois dos resultados. É uma tentativa de golpe no Brasil, nessa altura do campeonato, não tem apoio dos Estados Unidos, que é o mais decisivo de tudo, não tem apoio de nenhum governo da Europa Ocidental. Quem que apoiaria uma tentativa de golpe no Brasil? A Hungria? A Polônia? Talvez a Rússia, talvez Putin. Mas a Rússia está um pouco ocupada nesse momento. Não, eu acho que a Rússia está um pouco ocupada nesse momento e acho mesmo que eles estão articulando, talvez com setores da ultradireita, não sei, porque eu não sou especialista nisso, mas eu acho que eles também não é uma possibilidade de apoio. E as Forças Armadas brasileiras, que têm uma tradição de ser treinado e ter uma interação muito forte com os americanos, eu acho que eles vão pensar duas vezes antes de tomar uma iniciativa sem, pelo menos, um sinal verde ou um sinal do adídio militares da embaixada americana que não vão apoiar nenhuma loucura nesse sentido, nesse momento. Eu tenho clareza sobre isso. Isso não quer dizer que os americanos não vão fazer outras coisas em outros momentos, mas nesse momento a política fica muito clara. E uma das questões fundamentais é qual é o governo dos Estados Unidos. Aí queria te fazer duas perguntas em relação aos Estados Unidos e depois voltar para a América Latina para a gente encerrar a nossa conversa. Em relação aos Estados Unidos, qual o seu olhar, qual a sua projeção para essa eleição de meio de mandato de renovação da Câmara de Representantes e parte do Senado dos Estados Unidos? Não, tradicionalmente, quem está na presidência perde no Congresso nessas eleições entre os anos eleitorais presidenciais. Então, a tendência sempre, com uma ou outra exceção, é que os democratas vão perder controle da Câmara e talvez controle do Senado. Então, desculpa, James. Então, todo esse discurso que alguns analistas de esquerda dizem que o Biden está afundando, que o governo Biden acabou porque ele vai perder a eleição, não é bem assim. É normal perder a eleição. Isso é muito normal. Por exemplo, só Bush em 2004, 2002, depois do 11 de setembro e a invasão de Iraque, ele conseguiu manter-se uma maioria no Congresso. Ele conseguiu isso, mas foi uma questão de unidade nacional e tudo isso e um certo apoio de consenso com Bush depois do 11 de setembro nos Estados Unidos. Mas, em geral, não, eles perdem isso. E depois tem mais 2 anos. Mas o problema é que Biden está com um projeto bastante interessante em vários sentidos, em termos de programas sociais, totalmente bloqueado pelos republicanos, que não vão deixar nada ser aprovado nos próximos 2 anos. E, por exemplo, se morre mais um membro do STF, os republicanos vão bloquear, se eles têm controle do Senado, qualquer indicação do presidente Biden, como fizeram
quando o Obama foi presidente. Ou seja, vão fazer tudo para destruir qualquer possibilidade de Biden resolver as questões econômicas, sociais e culturais norte-americanos para preparar o terreno para a volta do Trump, que infelizmente é uma possibilidade real que Trump possa voltar para ser presidente. Que para mim, eu não sei se eu vou aguentar mais 4 anos de Trump no poder, que foram um pesadelo. Como vocês estão vivendo um pesadelo aqui, nós vivíamos 4 anos de um pesadelo, e a possibilidade desse pesadelo voltar é chocante para mim, mas é uma grande possibilidade. É exatamente essa a minha segunda pergunta. Quer dizer, então, o que você diz é que a chance de Trump ganhar a eleição contra Biden ou contra Kamala Harris não é pequena mesmo. Não é pequeno. E eu acho que vai depender muito da composição do Congresso. Se por acaso eles conseguem manter uma maioria, mesmo por 1 ou 2 votos na Câmara, e a maioria no Senado, mas mesmo assim, as regras do Senado dificultam muito os democratas de avançar na sua agenda política. Então, vai ser 2 anos muito difíceis nos Estados Unidos. Porém, tem outras questões. Quer dizer, não sabemos qual vai ser a reação do público sobre as medidas dos republicanos sobre os direitos reprodutivos das mulheres, com essa probabilidade que o aborto vai ser decretado ilegal a nível federal nos Estados Unidos. Essa violência que estamos acompanhando nesse momento podem ser movimentos fortes contra os republicanos, mas ainda não sabemos se vai ter efeitos nas eleições. Finalmente, James, uma questão para você. Você acompanha não apenas a política brasileira, mas a política latino-americana de uma maneira geral. Eu queria a sua análise para a importante vitória do Gustavo Petro no primeiro turno na Colômbia, nesse domingo. Daqui a 3 domingos, dia 19, é o segundo turno, mas ao mesmo tempo era prevista essa vitória. A grande surpresa é de alguém com um perfil muito similar a Trump e Bolsonaro, portanto, de extrema direita, conseguir a segunda vaga, derrotando o candidato da direita tradicional, apoiado inclusive pelo governo. O Rodolfo Hernández, com 28%, passou ao segundo turno. Qual o cenário, como é que se avalia esse primeiro turno colombiano? Eu acho que nós temos que entender que o que vivemos nos Estados Unidos, o que estamos vivendo aqui no Brasil, é um fenômeno internacional. E que, mesmo derrotando Bolsonaro, não vai desaparecer no Brasil essa extrema-direita. E é uma situação internacional que em vários países estão consolidados a direita no poder, como na Hungria, e eu acho na Rússia, Filipinas e outros lugares, e é um perigo de essas forças da direita brasileiras, que foram realmente, durante muitos anos, no armário, discreto, tem todo um direito agora, se sentiu o direito de defender a ditadura militar, defender as medidas mais autoritárias do governo atual, e que tem uma base de apoio totalmente convencido que Bolsonaro tem razão. E como eu repito, eu estou muito preocupado com essa lavagem cerebral de pessoas que não conseguem racionar fazer um raciocínio inteligente sobre essas questões. Repetindo as chavões que eles devem ter ouvido, sei lá, em Jovem Pan, não sei quais são as suas fontes de informação. E eles estão convictos com essas ideias. E são muito perigosos para a sociedade brasileira e a nível internacional. Na América Latina temos essa disputa agora com unidade das esquerdas contra essa direita, essa ultradireita, mas ultradireita consolidada com sua base em vários países da América Latina. Tá. James, o César Fábio Miller diz assim: Biden precisa contar a história do Brasil e o golpe de 2013 a 2018. Tem histórias aí, tem documentos que virão a público em algum momento, né? Não, e vai ter mais informação que vai revelar os detalhes sobre essa política do governo de Obama, onde, por exemplo, a comunidade da inteligência americana grampeou, por exemplo, a celular da presidenta Dilma Rousseff.
e outras medidas tomadas pelos democratas nesses momentos contra o Brasil, possíveis intervenções de participação na perseguição da esquerda e outras atividades que aconteceu ao longo dos últimos anos. Mas eu acho que é importante entender que, apesar de ter uma política geral sobre o desejo de ter uma influência muito grande na América Latina, contrapondo a influência americana aos chineses aqui no continente, há contradições e momentos em que os interesses concedem. E eu acho que nesse momento estamos vivendo isso. Eu espero que você continue, que vai mantenha essa linha de apoiar a democracia no país e garantir as eleições, ou não garantir as eleições, mas reconhece os resultados eleitorais, porque eu acho que isso é fundamental para deter a ofensiva dos apoiadores de Bolsonaro, ou no dia 3 de outubro, ou no dia 31 de outubro. Perfeito. Obrigado. Esse é James Green, historiador, professor, brasilianista, como a gente dizia no passado. Eu nem sei, ainda existe essa expressão brasilianista? Existe. Eu não tenho nenhum problema de ser chamada brasilianista. Nós, brasilianistas, abraçamos esse nome meio pejorativo em outro momento e acho tudo bem. Reconhecemos que somos estrangeiros que têm a honra de poder estudar e tentar transmitir para o público americano. Eu soube, por exemplo, que eu com Thomas Skidmore, que faleceu, que foi um grande historiador do Brasil, ele escreveu um livro didático sobre o Brasil, 5 anos de mudanças, 5 séculos de mudanças, e eu tive o privilégio de editar a 3ª edição desse livro, e eu soube que a futura embaixadora está lendo o meu livro, que tem capítulos sobre a situação atual bastante a favor da democracia, com uma leitura sobre Lava Jato, sobre a perseguição de Dilma Rousseff, bastante crítica, outras leituras. Então, pelo menos estamos tentando influenciar na medida possível as correções e mentes dos americanos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Legal, nossa, parabéns, não sabia não dessa edição. Vamos falar sobre isso com mais detalhe no próximo encontro nosso. Tá. Quando eu falei brasilianista, não teve sentido pejorativo, e eu ia mencionar exatamente Thomas Skidmore. Em plena ditadura, eu era menino, tinha 15, 16 anos de idade. Thomas Skidmore era uma referência para nós que fazíamos a luta ali no movimento estudantil, a luta política, porque a censura aqui era brutal, e ele, como um especialista em Brasil, lá dos Estados Unidos, tinha possibilidade e acessos que aqui no Brasil ninguém tinha. Então, ele trazia revelações fantásticas. E ele também trouxe algumas análises que não eram baseadas em informação, que descobrimos depois, para corrigir várias colocações deles nas suas obras. Mas era uma pessoa muito importante, porque ele sabia furar a censura quando ele visitava o Brasil de uma maneira genial, porque ele era muito inteligente de procurar frases e colocações que criticava o governo, mas aparecendo que não estava criticando o governo. Então, nesse sentido, foi muito legal a intervenção dele, a participação dele nessa situação. James Green, muito, muito obrigado pela tua presença. Espero que você renove tua vinda aqui ao Fórum Café. Boa semana para você. Obrigado, Mauro. Qualquer tempo, enquanto você quiser me convidar, eu estou às suas ordens. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau.